Ok, então, boa tarde oficialmente a todas e todos. E dando continuidade, vamos falar agora sobre atividade física para pessoas idosas, prescrição de atividade física em geral, tá? Atividade física é exercício de forma geral para pessoas idosas. Lembrando que já tivemos uma aula sobre treinamento funcional, que é o bate-papo que eu tive com o professor Marzo Grigoleto, que é conteúdo da disciplina, tá bom? Conforme eu já havia comunicado a vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre prescrição da atividade física para pessoas idosas e vamos relembrar alguns conceitos que eu passei para vocês já no primeiro dia de aula. E como aconteceu muita coisa nesse entre o primeiro dia de aula até hoje, eu vou relembrar isso. Na verdade, parece que tem um ano aí que começou a disciplina e até hoje, né? Essa quarentena, que já são 90 dias, parece que é muito mais tempo, sobretudo para que vocês possam reter informações lá de trás. Então, vamos lembrar algumas situações, tá? Então, primeiro vamos pensar em por que atividade física ou exercício para pessoas idosas, tá? Lembrando que já é interessante vocês saberem distinguir as diferenças entre atividade física e exercício, sobretudo quando a gente fala em exercício de forma sistematizada, planejada, periodizada. Então, a atividade física são aqueles esforços que a gente faz acima da taxa metabólica basal e não necessariamente é um exercício físico. E qualquer atividade física pode ser feita sem planejamento, pode ser feita de uma forma aleatória, né? Por outro lado, o exercício, quando a gente fala em exercício físico, independentemente do protocolo adotado, seja ele um exercício físico voltado às capacidades musculares, aeróbias ou qualquer outra aptidão física ou funcional, a gente pensa numa situação sistematizada. Na verdade, só de falar sistematizado já engloba os conceitos de planejamento e periodização, tá bom? Então, quais são os objetivos da atividade física e ou do exercício físico para pessoas idosas? Então, vocês lembram dessas fotos, né? Eu tenho certeza que vocês lembram dessas fotos. São fotos, na verdade, de pessoas fora do padrão. Aliás, aquela última foto, essa daqui parece que realmente é uma montagem, mas essa foto não é e essa também não é. Nós não queremos nossos idosos, quando eu falo os nossos idosos, estou falando de uma forma geral, ou seja, a maior parte da população idosa, os objetivos não são voltados a uma condição física similar a essa, né? Pessoas com alto volume muscular, hipertrofia, força muscular ou flexibilidade, ou qualquer outra aptidão funcional, ou mais além, aptidão física exacerbada, né? Então, na verdade, o que a gente quer, então, dentro dessa situação? E também, lembrando aquilo que a gente já mostrou para vocês, nós queremos que os nossos idosos, eles possam fazer, se não atividades esportivas, atividades que eles possam desenvolver aptidões múltiplas, né? Então, seja aptidões cognitivas, mentais, adicionadas a aptidões físicas e funcionais, como essas que vocês conseguem ver aqui nesse quadro, mas que, na verdade, e vocês devem lembrar disso, o que nós queremos, na verdade, com o exercício físico, a atividade física, sobretudo prescrever exercício físico para pessoas idosas, é que eles tenham a manutenção
ou a retomada da independência para a realização das suas atividades da vida diária. Vocês devem lembrar muito bem disso, e essas atividades da vida diária a gente define, a gente classifica dentro da nossa escola, né? Quando eu falo da nossa escola, da minha escola que eu tive, a nossa classificação é em atividades básicas, instrumentais e avançadas, né? Então, as básicas é aquelas de autocuidado, aquelas necessárias para manter o mínimo de cuidado para a sua vida. As instrumentais, aquela para que você possa manter o seu ambiente adequado para si próprio, e as avançadas, quando você tem maior independência funcional e pode participar de outras atividades comunitárias, vamos colocar dessa forma. Lembrando que não necessariamente, ou melhor, as atividades básicas e instrumentais não são atividades necessariamente comunitárias. E as atividades avançadas, quase todas são atividades de sentido comunitário, ok? Na sequência, então a gente pergunta, né, de novo, qual é o objetivo da atividade física ou do exercício físico para pessoas idosas. Então a gente não quer pessoas com condição similar a pessoas adultas, com capacidade de correr uma maratona, de levantar uma quantidade monstruosa de pesos, de nadar uma infinidade de metros por dia, etc. A gente quer o quê? A gente quer retardar ou minimizar as alterações biopsicossociais que acompanham o envelhecimento. Essa definição, para mim, ela é máxima, né? O que significa ser máximo? Eu acho que temos aqui, né? É uma definição muito antiga, publicada na Revista Brasileira de Medicina do Esporte, e que, na verdade, oxe, faltou a palavra agora. Ela nossa, desculpa, gente, faltou uma palavra tão fácil de usar aqui agora. É uma publicação em conjunto com vários pesquisadores e simplesmente a palavra sumiu da minha cabeça. E quando vários pesquisadores de uma determinada associação, e nesse caso Nóbrega, da Associação Brasileira de Cardiologia, né? É que eu estou pensando na palavra ainda aqui, eu estou falando devagar porque eu estou tentando... Nossa, é impressionante, né? Um posicionamento, desculpa, gente, um posicionamento dessa Sociedade Brasileira de Cardiologia que coloca a definição do atividade física e do exercício para pessoas idosas. Então vamos lá, duas palavras iniciais, retardar ou minimizar. Eu acho que eu já altero um pouco aí, que eu coloco um E antes do OU. Então você pode tanto retardar e minimizar ao mesmo tempo, né? Então o que é retardar? Se eu vou sofrer os efeitos deletérios do envelhecimento que vocês tiveram, em parte, no conteúdo de biologia do envelhecimento. E por que eu falo em parte? Porque os efeitos deletérios do envelhecimento sobre os diferentes sistemas ósseos são infinitos, mas eu procurei aqueles que mais afetam a funcionalidade da pessoa idosa. Então, retardar os efeitos deletérios do envelhecimento sobre diferentes componentes corporais, sistemas corporais, é fazer com que eu deixe de sofrer esses efeitos com uma determinada idade para sofrer um pouco mais além, sabendo que cedo ou tarde eu vou sofrer esses efeitos. Então, que seja tarde, tá? Por que tarde? Porque eu estou fazendo atividade física e exercícios físicos. Então, um dos objetivos é retardar esses efeitos deletérios. E o outro é minimizar, então não são sinônimos, tá? Então, minimizar é fazer com que esses efeitos deletérios sejam menores.
Então, além de eu sofrer esses efeitos deletérios mais tarde, eles vão vir em menor, vamos colocar dessa forma, quantidade, né? Então, para cada sistema corporal, quando eu falo quantidade, é o aspecto que esse sistema sofre com o envelhecimento. Então, essa quantidade não é exatamente números, mas a forma como o sistema corporal que eu estou tratando sofre com o envelhecimento. Então, eu estou minimizando e estou jogando cada vez mais longe os efeitos deletérios de forma mais achatada. Aí, ó, tá vendo uma coisa que essa pandemia ajudou a gente num sentido de usar como exemplo. A gente, pro envelhecimento, não sei se vocês conseguem entender isso, mas eu tenho uma possibilidade de ter uma curva extremamente íngreme num único momento, uma curva muito acentuada num único momento de efeitos deletérios, tá? Ou seja, num único momento da minha vida eu sofri um monte de coisa. Pode acontecer isso? Pode. Como? Acidente, que daí eu fico imobilizado, perco massa óssea, massa magra, problemas, sistemas diferentes, posso ter tido uma lesão medular, vou ter problema com fala, tal, um monte de coisa. Ou um AVC, acidente vascular cerebral, uma cardiopatia que me pega no momento, um câncer maligno, que mesmo tratado me deixou extremamente incapacitado, ou aquela coisa que a gente fala da curva, achatamento da curva. A gente conseguir achatar a curva e fazer com que essa curva seja mais longa, e a gente vai sentindo esses efeitos aos poucos, mais longe. Eu espero que vocês tenham entendido isso, tá? E como eu consigo achatar essa curva? Hábitos saudáveis, tá? E que hábitos saudáveis são esses? Tem vários, mas um eu garanto para vocês que existe. E está comprovado e há evidências, e hoje eu vou mostrar algumas evidências. Atividade física e exercício físico. Ou seja, professor de educação física tem uma responsabilidade muito grande em promover esse achatamento da curva dos efeitos deletérios dos efeitos deletérios consequência do envelhecimento, ok? Avançando, opa. E esses efeitos deletérios, eles vão impactar em tudo isso, e por outro lado, exercício físico sistematizado e atividade física vai me proporcionar maior capacidade funcional, e vocês sabem que capacidade funcional está intimamente ligada à independência para a realização das atividades, tá? Que uma vez a pessoa com menos fatores estressores sobre a sua homeostase, sobre o seu sistema biopsicossocial, que eu esqueci, entendido sobre todos os aspectos. Então, menos fatores estressores sobre o sistema biopsicossocial, você também vai ter mais autonomia. Lembra que é autonomia, capacidade de tomar decisões próprias, de você organizar e controlar o seu self, que tem aquela palavrinha self, que a gente apresenta no começo, né? Então, a autonomia não é sinônimo de independência, mas elas andam muito paralelas, apesar de que eu apresentei exemplos de que autonomia e independência pode acontecer ou não acontecer de formas separadas, tá bom? E, consequentemente, tudo isso vai impactar na qualidade de vida, lembrando que qualidade de vida, ela é dividida em vários domínios, e você fazer atividade física, exercício físico, não garante necessariamente qualidade de vida, porque todos esses domínios
estão envolvidos com diferentes áreas da saúde, não só da saúde, como outras áreas do conhecimento, da ciência, e a área da atividade física, o exercício da educação física é um dos domínios para que você possa montar uma boa qualidade de vida, tá bom? Só para lembrar isso, para que a gente não jogue tudo para nós também, a responsabilidade, claro. Mas temos uma responsabilidade muito importante perante essa situação. Então é o seguinte, falei para vocês agora há pouco de evidências, e que a gente vai mostrar, falei assim, atividade física, exercício, e nós vamos mostrar evidências hoje, né? Então, acho que na disciplina anterior de princípios de treinamento resistido, que a gente teve algumas aulas, eu cheguei a mostrar esse tipo de recomendações, né? E mostrei que havia alguns posicionamentos que eu não conseguia lembrar a palavrinha, ia lembrar de qualquer jeito agora, e mostrei que havia estudos que, ao longo dos tempos, foram sendo compilados, ou seja, estudos foram sendo produzidos com compilações de vários estudos, sobretudo originais, mostrando evidências de que exercício físico, atividade física, é, sim, importante e é válido para determinadas pessoas, né? Então, por exemplo, nesse caso, em 1998, tá? Em 1998, a gente teve lá o Colégio Americano de Medicina do Esporte, vocês vão ouvir falar muito nisso, que publicou, não é uma das primeiras recomendações, mas foi o momento que publica uma das recomendações que mais chama atenção, que é um posicionamento sobre a recomendação de quantidade e qualidade de exercício, mas não fala que tipo de exercício no título. Ou seja, é amplo, tá? É muito aberto. E aberto quanto? Está aqui no título também, na verdade. Fala no título, mas fala sobre outra forma. Para o desenvolvimento e a manutenção, agora a gente vem aqui no final, da aptidão cardiorrespiratória e muscular e da flexibilidade em adultos, tá? Então, antes de que qualquer posicionamento para a pessoa idosa tenha surgido, então essa era a recomendação que a gente tinha, mais forte para a atividade física para pessoas saudáveis. 98. E ela tinha 262 referências, ou seja, é um estudo feito por uma quantidade de autores importantes da literatura que sentaram, naquela época certamente sentaram, que não tinha a facilidade que nós temos hoje de comunicação online, à distância, remota, e fizeram esse posicionamento, escreveram a mãos, lá várias mãos, esse posicionamento, tá? Mas era um posicionamento de 16 páginas, 16 páginas, sem contar que dessas 16 páginas, aí pelo menos umas 4, 5 páginas era só para listar as referências, tá? Então, era ali umas 10 páginas para falar sobre 3 tipos de exercício: flexibilidade, exercícios musculares e cardiorrespiratórios. Ou seja, era muito pouca informação nesse único artigo para cada tipo de exercício, para que você pudesse ter evidência suficiente para aplicar um ou outro exercício. Aí, o que aconteceu? Em 2002, em 2002 houve a apresentação, aqui não aparece, mas é o mesmo título, né? Houve a apresentação em 2002 do que eu falei? Que era exercícios aeróbios, musculares e flexibilidade. E era muito tipo de exercício para pouco espaço no artigo. Aí que eles fizeram? Então, quebraram os artigos. Então, o próprio Colégio Americano, ele fez um posicionamento sobre modelos de progressão em treinamento resistido para adultos saudáveis, tá? Então, treinamento resistido, esse daqui. Treinamento resistido. Ou seja,
foi um pouco mais específico. Então, o que nós temos aqui? Quase 20 páginas, tirando as páginas das referências, que aumentou um pouco, mas só sobre treinamento resistido, mas ainda em pessoas adultas. Ou seja, começamos a ficar mais específicos, tá? Mas ainda a gente precisava trabalhar com idosos. E aquela época ainda estava muito iminente os estudos com idosos. Não, mas já trabalhava com idosos na década de 70. Sim, mas a ponto de você escrever recomendações com um grande número de artigos originais, ensaios clínicos aleatórios, revisões sistemáticas com meta-análise, não tinha muita coisa. Então, o que acontece em 2007? Ah, só uma coisa, por que está 2009 aqui? Era em 2002, em 2009 ele foi reproduzido, atualizado com a mesma quantidade, com o mesmo título, mas com melhores, maiores e mais atuais, informações mais atuais, tá? Continuando. Aí, em 2007, então lembrando que a gente estava em 2002, e 2009 eles iam atualizar. E em 2007, finalmente, em duas revistas, na revista que chama Circulation, que é uma revista da Associação Americana do Coração, e no próprio... aqui, ó. Opa, eu estava tentando fazer igual... você segurar no Word e puxar, que ele ia marcar tudo, né? Não deu. No Colégio Americano de Medicina do Esporte, juntamente com a Associação Americana do Coração, que seria para o Brasil a Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles publicaram, ao mesmo tempo, em duas revistas importantes, lembrando que a Medicine Science é a revista, basicamente, do Colégio Americano, tá? A revista que o Colégio Americano toca, eles publicaram isso aqui, ó, Atividade Física e Saúde Pública em Pessoas Adultas, recomendações dessas duas associações, do Colégio Americano e da Associação Americana do Coração, tá? Mas ainda assim, era uma recomendação bem pequena, 10 páginas, para falar de tudo quanto é tipo de atividade física, sobretudo, tá bom? Então, 67 referências, muito pouco ainda. E, finalmente, a gente chega em 2009, junto com aquele outro que foi atualizado, treinamento resistido para pessoas adultas, não é idosos. Quando eu falo adulto, é adulto até 60 anos. Aí, em 2009, no mesmo ano que foi publicado aquele outro que eu mostrei anteriormente, que era de 2002 e foi atualizado em 2009, o próprio Colégio Americano lança pela primeira vez um posicionamento bem mais estruturado para exercício e atividade física para pessoas idosas, tá? Com uma quantidade suficiente de páginas para que a gente possa ter um entendimento maior. 20 páginas, tá? 269 referências. Olha o que ele escreve aqui, ó, substitui... É aquele primeiro que eu mostrei para vocês. Substitui o posicionamento do Colégio Americano de Medicina do Esporte, publicado em 98. Aquele lá atrás, que era bem pequenininho, tá? Então, pessoal, o que acontece? Desde 2009 até o ano passado, a gente tem trabalhado com esse estudo para apresentar para vocês o que é a prescrição de treinamento resistido e aeróbio, além de trabalhos com flexibilidade, trabalho neuromuscular para pessoas idosas. Por exemplo, equilíbrio, né? E no começo do ano passado, um outro estudo que não é do Colégio Americano de Medicina do Esporte, mas é um estudo que serviu de referência para nós, foi publicado. E a gente vai apresentar ele no final, e é o estudo que vai servir como avaliação de vocês, tá bom? Esse ano seria o primeiro ano que eu apresentaria o novo estudo, mas eu vou explicar para vocês no final. O que eu vou fazer? O outro estudo novo, o mais novo, demorou 10 anos para ser publicado. Uma recomendação da outra, tá? Ele não desqualifica as informações que eu vou apresentar para vocês agora, tá bom? Mas ele traz informações muito mais novas
mais interessantes e dividida de uma forma diferente do que essa. Então, eu vou apresentar essa para vocês, e daí depois eu vou explicar para vocês como que vai ser feito o avançar dos trabalhos. Eu acho que vocês ouviram de mim na outra disciplina de princípios de treinamento existido sobre os níveis de evidência para a leitura de posicionamentos, né? Então, quando eles falam evidência A, B, C ou D, é para falar assim, ó, quando eu estou falando em evidência A, é que aquele posicionamento ele está muito bem comprovado, tanto de forma quantitativa, ou seja, em número de artigos, quanto qualitativa, o tipo de artigo, tá bom? Ensaios clínicos, revisão sistemática com meta-análise, e aí vai. E à medida que vai caindo o nível de evidência B, C ou D, cai tanto em termos quantitativos, ou seja, em número de publicações, quanto em termos qualitativos, a evidência científica. Em termos qualitativos, o que é cair em termos qualitativos? Por exemplo, é você deixar de ter um ensaio clínico aleatório, que aqui está em inglês, deixa eu ver aqui, control, ensaio, teste, né, o trial clínico randomizado, tá? Que é Randomized Clinical Trial. Estudos observacionais muito bem elaborados, com protocolos no PROB. Tá? O PROB é uma coisa que a gente tem para controlar os nossos estudos, como existe o consorte, que é outro tipo de associação para controlar, o PROB para controlar os estudos observacionais e o consorte para controlar os estudos de ensaio clínico. Então, o que seria isso? Você tem que seguir as regras do consorte isso é internacional, né? Para fazer um bom ensaio clínico aleatório, um bom estudo, tá? Essas coisas. E, por exemplo, quando você cai para D, é porque os seus estudos que você encontrou, na verdade, não foram publicados sob a forma de ensaio clínico aleatório, ou revisão sistemática, ou qualquer outra coisa. Mas foram estudos menores, estudos com menor força de evidência, com menor critério de controle científico, até estudos, às vezes na falta de você ter uma evidência sobre um determinado assunto, você não acha artigos, a gente vê em alguns poucos posicionamentos citação de apresentação de trabalho em congresso científico de alto nível, né? Então é possível, não é comum, mas é possível. Então, toda vez que vocês virem agora nível de evidência A, B, C ou D, é sinal de que se o nível for, quanto mais próximo de A, é mais forte a evidência científica desse determinado assunto que a gente vai tratar. Então, vamos ver que determinados assuntos são esses. Primeiro, sobre treinamento existido, tá? Evidências e recomendações. Pessoal, estamos falando de pessoas idosas, né? Claro. Então, vamos manter as pessoas idosas aqui. Nível de evidência A, está muito bem estabelecido. Olha, só que é o seguinte, eu falei que o novo estudo de 2019 não desqualifica esse estudo que eu vou apresentar agora, mas em termos de nível de evidência, aquilo que é nível de evidência C e D talvez desqualifica, por quê? Porque o que era nível de evidência C e D já não é mais, já melhorou as evidências, por quê? Pela quantidade de artigos científicos e pela qualidade de artigos científicos publicados, mas só isso. A informação em si a gente vai acrescentar. Olha, informações que pode parecer óbvias para todo mundo, mas que a gente tem que deixar bem claro e explicar por quê, né? Idosos saudáveis podem se envolver em programas de exercícios resistidos e aeróbios, podendo experimentar positivas adaptações associadas ao treinamento físico. O que significa isso? Ah, mas é claro, né? Vai piorar? Não, não é isso. É que, assim, muitas vezes, sobretudo no início das épocas com treinamento para idosos, havia muito receio em dar sobrecarga para o idoso. E agora não, agora está muito claro que a gente faz, inclusive,
não apenas sobrecarga, mas algumas avaliações com muita carga, teste de RM, né? Então, o idoso pode sim, e nós estamos falando de idosos saudáveis, suportar determinadas cargas. Pessoal, eu preciso aumentar o ar, está quente demais aqui, eu não sei porque ele baixou, só um segundo. Vamos lá. Obrigado. Olha, então é o seguinte, essa situação é uma situação que parece óbvia, mas que no final das contas a gente está falando que o idoso pode ser submetido a sobrecarga e segundo, eles vão experimentar adaptações positivas, né? Então, se vocês voltarem a outra disciplina que eu falo dos princípios do treinamento, não o nome da disciplina, mas os princípios, vocês vão lembrar que, se alguém já assistiu a aula, espero que sim, tem adaptação, princípio da adaptação e princípio da sobrecarga. Então, o idoso experimenta os dois princípios, ele passa, os dois princípios são aplicados às pessoas idosas também, tá? Mas, por outro lado, o que também não é novidade, os idosos demoram mais para atingir o mesmo nível de adaptação que os jovens. Né? E por que a gente fala isso? Porque se você vai trabalhar com os dois grupos etários ao mesmo tempo, você tem que saber distinguir. Primeiro que tem um terceiro princípio, que é o princípio da individualidade biológica, e vocês têm que ter noção de que o que vocês fazem com uma pessoa adulta, vocês não devem fazer com uma pessoa idosa, e também o que vocês esperam de retorno em termos fisiológicos, biológicos, morfológicos de uma pessoa adulta, não é a mesma coisa que vocês devem esperar de uma pessoa idosa, ou seja, o cara chega em agosto, que é uma época normal, que começa a maior, fora dessa situação de pandemia, obviamente, mas uma época normal de aumento do fluxo de alunos numa academia por conta do final do ano, aí tem aquela coisa de prometer para aluno que vai entrar dentro do vestido de formatura, que vai estar com bíceps assim, peitoral assado e etc., o idoso, você tem que ter uma cautela maior nessas promessas, né? Porque muitas vezes as promessas vão em cima da necessidade do personal, do instrutor vender o seu trabalho. Isso pode ser um tiro no pé, né? Porque o resultado ele tem que ser visível depois. E daí, quando ele não é visível, o personal ou o instrutor sai atrás das desculpas, né? Aí ele começa a mostrar que a pessoa não frequentou certo, que não fez isso, começa a mostrar que a alimentação talvez não tenha sido adequada e tal. Mas, para evitar isso, você também tem que ter noção de algumas coisas. Por exemplo, que os idosos não têm adaptações iguais a pessoas jovens. Pronto, tá? E os ganhos com o treinamento resistido para pessoas idosas são mais duradouros do que os ganhos com treinamento aeróbico, que também é uma coisa que não difere muito do que acontece para as pessoas adultas, né? Eu fiquei na dúvida agora se eu falo isso agora aqui ou falo sobre os princípios do treinamento na outra disciplina, mas nem todos estão na outra disciplina. Mas os que não estão na outra disciplina já tiveram isso comigo, né? Mas o que eu ia falar é o seguinte, que existe, na verdade, aquela situação de quanto mais tempo demora para se ganhar um determinado aspecto biopsicossocial, você também demora mais tempo a perder esse aspecto, né? Então, na verdade, esses ganhos com treinamento resistido, o problema é que nós precisamos entender o tipo de treinamento, né? Então, no adulto é diferente. No adulto nós temos 4 divisões básicas, né? Pode até inventar uma outra, mas força muscular, hipertrofia muscular,
potência muscular e resistência muscular. O idoso, a gente fala de desenvolvimento muscular de uma forma geral, desenvolvimento muscular. Né? Então, o que é o desenvolvimento muscular? Quando a gente faz um treino focando força, resistência, potência ao mesmo tempo. Então, está incluído, né? A periodização do idoso, na verdade, ela é de uma forma que a gente não está pensando em si na hipertrofia unicamente, então o treino é para hipertrofia. Por outro lado, estou pensando na força, então o treino é para força. Não. O idoso, de acordo com a situação dele, e isso pode parecer esquisito que eu vou falar, mas muitas vezes a gente pega um idoso que a gente não sabe quanto tempo de vida ele tem. Então eu vou falar assim, vou fazer uma periodização primeiro de 9 meses para hipertrofia, depois 9 meses para força. Meio fora da realidade. Então você tem que trabalhar com desenvolvimento muscular como um todo. Tá bom? Isso já não é mais, para mim, não é mais evidência B, tá bom? Então, treinamento resistido de prolongada participação minimiza a perda de massa muscular. Por que não é mais nível de evidência B? Porque isso está relacionado à sarcopenia e a década de 2010 até 2020, que é justamente a diferença entre esses dois posicionamentos, um é 2009 e outro 2019, é quando mais se estuda a sarcopenia. Então, está muito claro que vai ajudar o ganho de massa muscular, na verdade, vai reduzir a perda de massa muscular e vai também auxiliar no ganho de massa muscular, conforme muitos mostraram, inclusive nós mostramos já. Quando a gente fala que nós mostramos, é cientificamente demonstrado. E retardar a perda de massa óssea e força. Também já estamos demonstrando isso há muito tempo. Quando eu falo agora já nós, tanto nosso laboratório quanto a ciência, a literatura científica como um todo, tá bom? E o que não acontece no treino aeróbio isolado? Isso permanece, na verdade... por que se estuda? Tem um estudo que fala que o cara ganhou um pouco, tal, mas não faz sentido você pegar um idoso e aplicar só treino aeróbio. Mas daí você pensa assim, mas tem um idoso que ele só tem condição de fazer treino aeróbio. Hoje não tem mais, eu não consigo ver dessa forma, tá? Na pior das hipóteses, o idoso consegue na cama fazer um treino com elástico, que é treino resistido, consegue levantar uma garrafa d'água, consegue fazer um agachamento, sentando e levantando a cadeira, tá? Ou seja, treino resistido é uma situação que consegue realizar em situações mais diferenciadas possíveis e em qualquer momento também. Ou seja, não é necessário uma academia chique, repleta de materiais complexos, equipamentos de alto nível, para se fazer e aplicar treinamento resistido para pessoas idosas, sobretudo pessoas frágeis. Tá? Sobre o treinamento resistido, né? Voltou? Não entendi o que eu fiz. Aqui. Efeitos do exercício na capacidade funcional e nas atividades da vida diária. A relação é pouco entendida e parece não ser linear. Porque faltava, na verdade, duas situações, estudos e a segunda situação. Faltava estabelecer critérios de avaliação bem definidos, tá? E objetivos. Já tem mais critérios mais bem definidos, mais objetivos, e há mais estudos demonstrando, de fato, que capacidade funcional melhora e as atividades da vida diária, por ser um tipo de variável autorreferida, já há mais dificuldade em você demonstrar essa relação linear por conta, muitas vezes, do tipo de variável categórica que é. Mas aí é uma questão muito mais voltada à estatística e a gente não vai comentar isso agora. E o treinamento resistido mostra um pouco o impacto favorável na caminhada, sentar e levantar em atividade de equilíbrio. E fala assim, fazem necessários maiores investigações, tá? Então, aqui, equilíbrio está muito estudado já. Inclusive, o nosso laboratório estuda equilíbrio com um
critério metodológico muito forte, que é plataforma de força. Tivemos bons resultados, sobretudo nas posições mais complexas de equilíbrio. O que é posições mais complexas? Plataforma de força é um quadradinho, que embaixo tem um sistema como se fosse uma balança que pesasse sua massa corporal, mas ela também mede o seu centro de pressão, que em outras palavras seria o centro de gravidade. E a partir disso a gente consegue ver o equilíbrio. Por quê? Porque se o seu centro de pressão está bem estável, está equilibrado. Agora, se na tela do computador aquele centro de pressão se demonstra instável, a pessoa está tentando manter o seu centro de pressão dentro da área base do seu corpo. Na biomecânica a gente vai explicar isso. Isso aqui a gente usamos semana passada para fazer o teste de coordenação. Tá? Uma lata, ela tem uma base. A base que vai sustentar ela. Tá? Eu tenho aqui, vou usar exatamente um livro para demonstrar o exemplo, um livro de treinamento funcional, né? Então, o que eu tenho aqui para vocês? Eu tenho o plano e eu coloco aqui a lata. Por que a lata está, sem eu mexer nela, ela não caiu? Porque se você tiver lá todas as medidas físicas, né, mecânicas, para encontrar o centro de equilíbrio, você vai ver que mais ou menos aqui, ó, nesse meio aqui, tá? Aqui mais ou menos, está o centro de equilíbrio da lata. E o centro de equilíbrio da lata, estando mais ou menos aqui, ele está exatamente dentro da sua base, que é essa parte da lata, que é a base da lata. Enquanto o centro de pressão, tá, que a gente fala que é o equilíbrio de gravidade, estiver no diâmetro aqui da base, eu falo diâmetro porque no caso é redondo essa latinha, ela não vai cair nunca. Tá? Agora, se eu começo a fazer isso, vocês estão percebendo, olha lá, caiu, tá? Então, por que ela, em algum momento ela não cai, e em algum momento ela vai cair de fato? Ela cai no momento que o centro de pressão dela sai fora da base da lata, tá? Então, nesse momento aqui, ó, se eu largar, ela vai cair. Por quê? Porque o centro de pressão dela, aqui, já está fora da base da lata, e ela cai, tá? O idoso, ele tem esse problema. Por quê? A vida inteira, vocês já aprenderam isso. Massa muscular se perde com maior quantidade onde tem mais massa muscular, né, na verdade, que é os membros inferiores. Se você perde massa muscular em membros inferiores, você altera um pouco o seu centro de pressão, tá? Porque você tem muita massa ali embaixo, você perde. Lembrando que massa muscular é mais densa que outros componentes do corpo, sobretudo gordura, tá? E a gordura está em quantidade maior aonde? Na visceral, aqui tudo. A pessoa acaba tendo menos base, vamos colocar dessa forma, então ela acaba tendo mais instabilidade e mais dificuldade para manter o seu equilíbrio. Por isso que há maior também, uma das razões, tem outras razões que mexem também, das quais problemas vestibulares, né, que afetam o equilíbrio e tudo, mas essa situação prejudica muito a condição de quedas dos idosos. E com isso, o que nós temos? O idoso tendo que se manter equilibrado o tempo todo, tendo mais cuidado para caminhar, e com isso caminhar cada vez mais devagar para se manter equilibrado. Tá? E o que acontecia antigamente? As avaliações de equilíbrio eram avaliações muito simples. Vocês lembram aquelas avaliações que eu apliquei semana passada? 10 segundos. Né? 10 segundos o cara conseguiu ficar. Agora é o seguinte, como é que eu vou saber se o treino foi eficiente para o equilíbrio, se a avaliação que eu aplico é aquela avaliação que eu peço para a pessoa, para o idoso, ficar 10 segundos numa posição? Ou
lado a lado, pé lado a lado, ou pé na posição semi-tandem, ou pé na posição tandem, que você já sabe o que é isso. É complicado, por quê? Porque 80% da minha amostra vai conseguir uma nota no começo que vai ser a mesma nota no final, pela simplicidade do teste. Só tem de 0 a 4 pontos. Vocês lembram disso? 0 a 4 pontos. Aí, como é que eu vou conseguir mostrar que o treinamento foi bom nesse sentido? É difícil, né? Então, a gente conseguiu mostrar em 10 anos que melhorou as investigações e que o treinamento de fato melhora. E o que significa, no nosso estudo, melhorar atividades mais complexas? O que é atividades mais complexas? O pé lado a lado, o idoso tem maior base para manter o centro de pressão dentro dessa base e não cair. E a gente aplica complexidade nos trabalhos. Então, ele fica 30 segundos pé lado a lado dentro da plataforma, tá? Plataforma lá de ferro, tal, cheio de cabo, tal, ligado no computador. Aqui. Aí eu peço para ficar na posição semi-tandem. Aí o que eu faço? Unipodal, um pé só. É óbvio, reduzir. Agora todo o corpo do idoso está dentro de tá em cima de uma única base, menos da metade menor, porque a base aqui não é 2 pés, é os 2 pés e mais essa área vazia aqui. Agora é só isso. Então o idoso tem que colocar o seu centro de pressão ou gravidade dentro de uma única base. É mais difícil, tá? Então o que acontece? No computador, o meu número aqui agora não é saber se ele ficou 30 segundos em equilíbrio, é ver o quanto ele oscilou nessa única base. E essa oscilação é numérica, é quantitativa, não é uma pontuação de 0 a 4 pontos. É um número que pode ser lateral ou médio-lateral, né? O fisioterapeuta fala bastante látero-lateral, e eu, ou outros artigos que a gente lê, médio-lateral, que é essa oscilação, lado por lado. E tem a oscilação antero-posterior, que é aquela oscilação que você vai para frente e para trás. Então, ele te mostra quanto você tem de oscilação para os lados e quanto você tem de oscilação para frente. Isso é legal, porque o treinamento, você fala assim, ó, determinado treinamento melhorou o quê? O equilíbrio antero-posterior ou médio-lateral. Isso é muito importante. O que os outros estudos lá atrás, antes de 2009, nunca fizeram isso, tá bom? Por isso que a gente tira essa evidência aqui. Adultos idosos podem aumentar substancialmente a força muscular após sessão de treinamento, de 25% a 100%. Isso daqui é uma situação muito relativa, porque hoje eu tenho aí pessoas, deixa eu olhar aqui quem tem: Marte, Bruno Ângelo, Otávio Bueno, Lucas Óptica, Stephanie, Helene. A Helene, para mim, é atleta. Aqui, a outra Stephanie. Aí eu pego pessoas que estão... A Helene está com cara de que faz treinamento. Eu pego pessoas que estão treinando há muito tempo e que estão adaptadas a querendo escrever alguma coisa, mas está tampando, que eu não consigo ler. Deixa eu clicar aqui no chat. Ah, coitada de mim. Tá bom, então tudo bem, Helene, não é você. Mas aqui, ó, a Marte joga tênis. Eu acho que a Marte está mais próximo dessa realidade. Vamos colocar a Marte. Aí eu coloco a Marte para um treinamento científico, ela já está adaptada, ela vai ganhar 10%, 5%. Por quê? Porque isso também diz respeito aos princípios do treinamento, tá? Agora, se eu pego aqui a Helene, então, que falou, ah, coitada de mim, né? Ela mesmo que se entregou, que tem uma reserva de adaptação muito grande. O que é uma reserva de adaptação muito grande? A pessoa não está treinada, então ela tem muito para adquirir, os ganhos dela vai ser maior. Então você pega idoso nonagenário, tem uns estudos da década de 90, exatamente, a reserva está aumentando na quarentena, né?
E essa reserva não é só a reserva para as adaptações fisiológicas frutos do treinamento resistido, né? Está aumentando para outras tantas situações nutricionais, psicológicas, né? Então, as pessoas vão ter que fazer depois trabalhos terapêuticos, não pagando, mas voltar à calma, né? Procurar aí saída para desestressar tudo, né? Meu filho, esses últimos dias, querendo sair de casa, a gente teve que ir lá naqueles Boeings na rodovia Raposo Tavares, e ele ficou andando, assim, ele ficou totalmente maravilhado com um barranco de terra, né? Eu falei, oh meu Deus do céu, não é o que ele queria, né? Sair de casa só. Então é isso, né? Essa reserva que a Helena está falando aí é de para tudo. Mas dentro no trabalho para idoso, o idoso totalmente ocioso e que nunca treinou na vida, ele tem capacidade de ganhar, em termos de força, por exemplo, ele tem capacidade de dobrar a força dele, né? Daí você fala, pô, o cara dobrou a força. É claro, mas ele pegava a apreensão manual dele, era 8 quilos, foi para 16, e 16 continua sendo baixo, tá? Mas quanto que é 8 para 16? Aumentou em quanto? 100%, tá? Agora você pega eu não, mas a Marte, então, a Marte joga tênis, deve ter uma apreensão manual forte, pelo menos no braço dominante dela. Ela deve ter lá uma apreensão manual de 45, 50. Agora fala para Marte, ó, aquela idosa ali de 90 anos dobrou a força dela. Dobra a sua agora. Faz um treinamento para dobrar a sua, ou seja, a Marte vai ter que pular de 45 para 90. Nem o mais forte dessa turma toda tem 90 quilos. Tá? Então não dá. Então quanto que a Marte vai conseguir aumentar? De 45 para 50. Quanto que é 45 para 50? Ela 5% e tal. Vocês entenderam? Então é muito relativo esse aumento de 25%. Aqui, ó, só falar isso não significa absolutamente nada. A gente precisa ler os artigos, saber em que situação estavam os idosos, que tipo de treino, quanto tempo, tá? Então, uma coisa, por exemplo, aumentou 100% a força, mas o estudo levou 2 anos. Aumentou 25% em 8 semanas. Eu prefiro ganhar 25% em 8 semanas, tá bom? Não foi em 8 semanas, mas poderia ter sido. Potência muscular, isso é muito importante, e é nível de evidência A. Ou seja, o idoso, agora potência muscular é uma capacidade funcional para o idoso, enquanto potência muscular para o adulto não é nem um componente da aptidão física relacionada à saúde. Potência é um componente da aptidão física relacionada ao esporte para o adulto. Ou seja, são coisas diferentes. Potência para o idoso é a capacidade de você levantar rapidamente de uma cadeira. Não é explodir, mas levantar rapidamente, não demorar 10 segundos para levantar de uma cadeira. Tá bom? Levantar em 1, 2 segundos. Tempo normal. Isso é potência. E o treinamento resistido tem demonstrado eficaz para isso. E a partir de protocolos de treinamento de alta velocidade. Ou seja, volta a falar naquele primeiro item das evidências, que o idoso pode sim ser submetido a programas de treinamento com sobrecarga, com periodização. O Alex Ribeiro, na live do dia 16, vai falar sobre uma infinidade de periodizações que o professor Edilson de Londrina e o grupo GPMN têm trabalhado, e alguns deles eu sou coautor, e outros eu fui banca de mestrado e doutorado. Então eu conheço vários e vale a pena. Vocês vão ver quanto tipo de treinamento para idoso é possível a gente aplicar. Espera aí. Melhoras na resistência muscular foram observadas depois de sessões de treinamento resistido com protocolos moderados a intenso, enquanto o treinamento de resistência de baixa intensidade não melhorou a resistência muscular. Aqui, por exemplo, quem conhece o Katsu, que é o trabalho com oclusão muscular, já mostra que é possível treinar com baixa intensidade, tá? Para melhorar a resistência. Então a gente precisa aqui ter uma análise melhor sobre os estudos para que não justifique esse nível de evidência C. Tá? Então, em tese, o protocolo seria
um protocolo do Colégio Americano e do Associação Americana do Coração do estudo anterior, não desse estudo. Eles fizeram um mínimo de 2 dias por semana. A escala Borg eu não gosto muito para idoso, eles não acertam muito. De novo, eu tentei marcar aqui, puxar até aqui embaixo, o Word. Então, a escala Borg, que é aquela escala que você fala assim, de 0 a 10, sendo que 0 é muito fácil, 10 muito intenso, tal. A nossa experiência é que não há... eles têm que ser treinados por muito tempo para começar a acertar isso. Tipos de treino progressivo, calistênico, degraus, atividades musculares diversas que envolvam, sobretudo, os grandes grupos musculares, mas já também sabemos que há necessidade de trabalhar pequenos grupos musculares para poder dar maior independência nas atividades, na realização de atividades instrumentais também, sobretudo instrumentais. Esquece isso, né? Por que esquece isso? Porque, como o próprio Alex Ribeiro vai mostrar, existe muitas outras propostas para treinamento do que só uma receitinha de bolo como essa aqui, tá bom? E flexibilidade também deve ser, aqui eu só falo assim, ela deve ser inserida no programa de treinamento. Também temos treinamento artigos com flexibilidade. Lembrando, o nosso colega Nelson Hilário tem artigos sobre flexibilidade com pessoas idosas. O mestrado dele foi isso, do qual também eu participei. Tá? Então, a gente também já mostrou que a flexibilidade é muito importante para os ganhos de força de pessoas idosas também. Tá? Outras recomendações, pessoal, o que seria isso? Essas outras recomendações? Para a saúde óssea, para a prevenção de osteoporose. Aqui é uma recomendação do Colégio Canadense para adultos idosos. Doença cardiovascular, hipertensão, diabetes, colesterol, AVC e osteoartrite, tá bom? Então tem várias, eu não vou mostrar aqui, que sempre tem, vocês têm que procurar que vocês vão achar, tá bom? Eu vou tentar atualizar essas recomendações e disponibilizar no site do LabSim, tá bom? E aeróbio, pessoal, treinamento aeróbio. Mesmo esquema, nível de evidência A, que continua. Programa de treinamento aeróbio com intensidade suficiente, ou seja, acima de 60% do VO2. Detalhe, como é que eu vou medir o VO2, 60% do VO2 no idoso, antes do treino? Não sei. Você tem que ter um equipamento igual o professor Fábio Lira tem, tá? E por que fala assim? Porque os estudos são mais criteriosos, os estudos têm equipamentos, isso que é o problema, tá? Então, na verdade, o que é? Intensidade suficiente, acima de 60% do VO2 máximo. É uma intensidade que faz o idoso cansar, o idoso já ter aquilo que a gente fala, atividade moderada a vigorosa, que ele já está ofegando, a frequência cardíaca já está um pouco mais acelerada, a vigorosa já está com sudorese, frequência cardíaca bem mais acelerada, e a ponto de que durante a atividade aeróbica a pessoa não consegue mais conversar com outra pessoa, né? Então a gente meio que, para explicar para o idoso a diferença entre vigoroso e moderado, algumas dessas situações aí. Com uma frequência de aproximadamente 3 dias por semana, 16 semanas, ou seja, não é que você vai colocar o idoso para fazer isso e vai parar o treino, é porque os estudos em média eram isso, melhorou significantemente o VO2 máximo de pessoas de meia idade e idosos saudáveis, tá? 3 meses ou mais de treinamento com intensidade moderada, é isso que eu falei para vocês, moderada, a pessoa durante o treino ainda consegue conversar com alguma dificuldade com outra pessoa, frequência cardíaca acelerada, mas não a ponto de você sentir ela na pele, podemos falar dessa forma, e a sudorese não é tão acentuada, tá? Proporciona adaptações cardiovasculares, tá? Em adultos de meia idade e idosos. Nível de evidência ainda alto, pessoas com sobrepeso, idosos, o exercício aeróbio
com atividade moderada, tem sido efetivo na redução da gordura corporal, mas ainda sem efeito para a massa magra total. Por isso que a gente fala que sempre o treinamento resistido tem que estar incluído nos programas para esse sistema. Sobretudo pelo fato da pessoa ter massa muscular para sustentar a sua massa corporal durante uma atividade aeróbica. Lembrando que existe a obesidade sarcopênica, e vocês já aprenderam que a obesidade sarcopênica é muito grave. Então, dentro da obesidade sarcopênica, a gente precisa lembrar que não é reduzir só a obesidade, mas aumentar ou manter massa muscular. Ok? Exercício aeróbio pode levar uma gama de adaptações, incluindo melhoras no controle glicêmico, aumento da liberação pós-prandial de lipídios, tá? E utilização preferencial da gordura durante exercício submáximo. Exercício submáximo é aquele exercício que você não vai até a fadiga, tá? E liberação pós-prandial de lipídios é após a alimentação. Bom, também não é muita novidade, né? Eu já sabia. O exercício aeróbio pode ser efetivo na neutralização dos declínios da densidade mineral óssea relacionado ao envelhecimento, sobretudo em mulheres pós-menopausadas. E sabe-se também que os exercícios aeróbios, os exercícios aeróbios, muitas vezes, têm algum impacto também, está relacionado, em parte, a essa situação dos declínios da densidade mineral óssea e prevenção da osteoporose, sobretudo em mulheres pós-menopausadas. Aí o protocolo, basicamente, 30 a 60 minutos por dia, que pode ser quebrado em blocos de 10 minutos, mas quando a pessoa é muito mais fragilizada, né? Totalizando de 150 minutos a 300 minutos por semana, tendo uma pequena fração de atividade vigorosa, que eu já expliquei para vocês, tá? Esquece aqui, uma duração, tá? Eu já falei. E as atividades que a gente tem, né? Sobretudo que não impõe tanto estresse ortopédico excessivo, como caminhada, bicicleta, estacionária, atividades aquáticas. Algumas fotos aqui para vocês poderem visualizar, né? Importante como atividade aeróbica. Vocês percebem que a caminhada em si, ela é para o idoso uma atividade aeróbica, de acordo até com a aptidão funcional do idoso. Aqui eu tenho um cicloergômetro de braço, quando o idoso não consegue fazer caminhada, isso pode se tornar uma atividade aeróbica também, mas o problema é assim, onde eu vou achar um cicloergômetro desse? Adaptação, né? Você consegue fazer uma adaptação muito fácil hoje com isso. Fernanda Fernandes, 30, 60 minutos de aeróbio mais treino? Não. Não que você não consegue, né? Na verdade, assim, o aeróbio depende do objetivo, tá? Então, se eu tenho uma pessoa que está saudável, a gente pode ver aí o que vai potencializar para ela. O mesmo coisa para adulto, né? Quando eu vou fazer esse trabalho que antigamente falava concorrente. Agora, o idoso, ele é obeso sarcopênico, né? Então, qual é o tipo de situação dele? Ele é só obeso, ele é só sarcopênico? Então, eu preciso olhar isso. Por exemplo, se ele é só obeso e não sarcopênico, eu posso dar maior ênfase à atividade aeróbia. Se ele é só sarcopênico, atividade muscular. No seu caso aqui, quando eu vou voltar, eu não vou voltar não, porque é muita foto, mas ali fala, aquela prescrição ali de 30, 60, tudo, e quebrado em blocos, é da Organização Mundial da Saúde, tá? E aqui lá é para atividade total física por semana, e está incluído, inclusive, atividade de treinamento resistido, tá? Então, você não vai fazer, por exemplo, na verdade, o que você está falando está correto, mas, não, agora eu não sei. Não, então não é isso que você está falando, é 30, 60 de aeróbio mais treinamento, não. Você pode fazer assim, tipo 20 de aeróbio mais 40 de treinamento resistido, né, de acordo com a condição dela. Você precisa entender que nós temos que conhecer o objetivo não é o objetivo do idoso,
mas o objetivo que nós entendemos que é para o idoso, tá bom? O objetivo que a gente vai fazer a avaliação. Muitas vezes a pessoa chega e tem um objetivo, mas você fala, vamos fazer uma avaliação. Não, na verdade, o objetivo seu, a gente pode até atender esse objetivo que você quer, mas existem outros objetivos mais importantes, né? Sobretudo quando a pessoa pensa em estética, né? E a gente pensa em saúde. Não que a estética também seja relacionada à saúde, sobretudo saúde mental, eu acho isso importante. Mas, por exemplo, numa pessoa que tem baixíssima massa muscular, a gente tem que pensar nisso. Muita gordura central, visceral, abdominal, tá? Temos que pensar nisso também, tá bom? Então, vai depender, Fernanda. Depende do que a gente vai receber. Mas você não vai colocar um idoso para fazer 1h30 de atividade moderada por dia. Tá? Isso é um pouco puxado para ele. A não ser que seja um idoso fora da média, fora da curva padrão, da curva normal. Mas eu, na minha aula, eu não costumo falar desses idosos, tá? Ainda. De repente, daqui a pouco começa a aparecer uma quantidade muito grande de pessoas idosas nessa condição, daí a gente vai falar. Outras atividades. Olha só a condição desse idoso aí, pessoal. É um idoso que aparentemente é frágil, tá? Isso para ele, se você ficar trocando uma bola com ele, e essa bola vocês conhecem, essa bola não pesa absolutamente nada, né? Isso não é um medicine ball. Você ficar trocando essa bola com ele durante 5 minutos, ele já vai sentir a frequência cardíaca alterar bastante, tá? Se 2 pessoas dessa sala que tiver aqui, eu estou vendo aqui o Caio e o Otávio, ficar trocando essa bola por 5 minutos, eles vão falar, e daí, né? Mudou alguma coisa? Não, absolutamente nada. Mas se um desses dois trocar essa bola com esse idoso vai sentir diferença, tá bom? Então veja a diferença de especificidade, que é outro princípio de treinamento. Dança. A dança tem um fator muito interessante, que é o lúdico, tá? Nós tínhamos uma aluna, nós temos uma aluna, né? Na verdade profissional já, a Ruth, e ela mexia com dança circular no nosso projeto. Os idosos gostavam muito, homens e mulheres. Temos que quebrar esse preconceito de que só para mulher e tal, né? Na verdade, estão quebrando o preconceito já cedo, né? Na creche já tem aula de balé. Infelizmente teve a pandemia, mas o balé só podia ser feito com idade a partir de 2 anos e meio. Meu filho não tinha ainda. Quando ele foi completar 2 anos e meio, teve a pandemia. Mas a dança tem que estar dentro das atividades também, porque são atividades que promovem aderência, aquilo que falta para os nossos pacientes, para os nossos clientes, para os nossos alunos na academia, na clínica, onde quer que seja. Isso deve ser um Tai Chi Chuan, também é uma atividade aeróbica, desde que seja feita com moderado período de tempo, como a capoeira, que tem algumas pessoas, eu não sei se esses termos são oficiais ou não, mas a capoterapia, né? E também lembra muito, em termos de demanda energética, um Tai Chi Chuan, tá? Uma festa em si, por exemplo, uma vez por mês você faz uma celebração, com brincadeira, essas coisas, um bingo, termina o bingo, faz a festa, a gente já fez muito disso. Isso daí é uma festa, obviamente, de Natal, né? Ou esse cara aí tá mais louco que o Lobão, mas é isso. É um Natal, certamente, e as pessoas estão lá celebrando, comemorando, essas coisas todas aí. E isso promove adaptações às pessoas, desde que sejam feitas de forma sistematizada, né? Então, Natal, uma vez por ano. Isso não vai promover adaptação, se a pessoa fizer uma vez por ano essa atividade. Mas se isso estiver ocorrendo com certa frequência, e entre uma festa e outra, você estiver prescrevendo outras atividades, tudo é válido, né? E da mesma forma que a gente tem recomendações para treinamento resistido para pessoas com diferentes situações, também temos diferentes recomendações para o treino aeróbio para pessoas com diferentes condições, com osteoporose, com doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, colesterol, AVC e osteoartrite. Aqui, eu não vou passar a aula mais 20 minutos, quero terminar. Aqui a gente
passa muito tempo explicando isso, mas só para vocês entenderem, depois vocês leiam isso. São várias doenças. Lembrando, pessoal, que eu não falo muito sobre doença, porque nós temos 3 tipos de disciplinas que remetem a doenças, e quase todas as doenças, a maior parte da população é população idosa. As doenças metabólicas, as neurológicas e as cardiovasculares, que é a professora Jamile e o Fábio que dão essas disciplinas, tá? Mas ainda assim, só lembrando que os exercícios, independente dele, treinamento resistido ou aeróbio, eles podem ter ações preventivas ou terapêuticas para diferentes tipos de doença. O que seria preventiva? Para você não ter a doença, e terapêutica, depois que você teve a doença, para ajudar no tratamento. Agora, por exemplo, nós temos, deixa eu ver aqui, ó, esse X aqui, ó, o DPOC, tá? Aparentemente, não há ação preventiva para o DPOC. Por quê? Porque o DPOC está muito mais voltado a fatores estressores externos. Poluição, fumo, exposição a pessoas que tem muito aqui na região tiveram DPOC porque tiveram exposição à queimada da cana-de-açúcar, né? A poluição mesmo, poluição muito forte, então DPOC. DPOC, o que é o DPOC, gente? Desculpa, doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? A pessoa tem uma fragilização muito grande da capacidade respiratória por conta de comprometimento dos brônquios, sobretudo. Então, o exercício em si, ele não tem uma ação preventiva, mas ele tem uma ação terapêutica, né? E olha só que interessante, é um problema respiratório, mas qual é o exercício terapêutico? Resistido. Por quê? Então, porque na verdade, como é que você vai aplicar um exercício aeróbio numa pessoa com problema respiratório, né? Acaba sendo um pouco óbvio isso. Mas a gente trabalhou com exercício resistido, e o que a gente precisa é trabalhar periférico, né? Então, musculatura periférica, porque a pessoa está com comprometimento central, né? Que é respiratório. Então, a gente trabalha a musculatura periférica para que ela tenha mais resistência na realização das suas atividades. Isso é um exemplo bem rápido, mas então vocês vão saber, ó, por exemplo, vou pegar aqui, ó, para obesidade, o aeróbio, acima de tudo, ele tem uma ação preventiva. Tanto o aeróbio quanto o treinamento resistido tem uma ação terapêutica. Então, para não se tornar obeso, sobretudo o aeróbio. Mas hoje o TR também já sabe que está muito importante. E no terapêutico os dois. E aí vai. Depois vocês dão uma olhada e vejam isso com mais calma. A flexibilidade, a gente já tinha falado, né? Mas o que eu chamo a atenção aqui de alongamentos ativos e passivos, grandes músculos trabalhar mais, sobretudo o músculo do quadril. Lembra? Vestir parte de baixo do corpo, vestir parte de cima, são os músculos da cintura escapular, mas o quadril é muito importante, amarrar, agachar, né? E evitar movimentos balísticos. São, no exercício, atividades com o movimento em si, tá? Para evitar lesões ortopédicas com idosos. O equilíbrio, muito importante para risco de quedas em idosos. E, obviamente, risco de quedas e, consequentemente, fraturas. Tá? Então, trabalhar com estabilidade, né? Trabalhar com progressão de posições. Tá? A gente sempre faz isso em nossas aulas. Movimentos dinâmicos. O que é movimentos dinâmicos? Não é aqueles balísticos lá de trás da flexibilidade. É trabalhar em zigue-zague, trabalhar de marcha ré, funcional. Atividade funcional trabalha muito isso. Vai e volta, zigue-zague, caminhadas sobre superfícies mais fofas, né? Como, por exemplo, colchões, aqueles colchões fininhos, tudo. Ficar na ponta dos pés, atividades proprioceptivas. O pessoal da fisioterapia entende bem disso.
E alguns cuidados que vocês têm que ter. Que horas são? Falta 5 minutos. Atestados médicos, ainda há uma discussão muito grande se é obrigatório ou não atestado médico. Em alguns estados são, outros não, mas, por via das dúvidas, vocês fazem a aplicação do Parquil. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Chegou um idoso para fazer atividade com vocês, é uma única folha, imprimam, o idoso vai assinar, vai responder, ele tem que responder tudo sim, se ele responder alguma coisa que é não, necessariamente ele tinha que trazer um atestado médico de um médico, que é liberando, né, ele para atividade física. Não é liberando, mas tem outro nome. Eu lembro uma vez, só para que vocês tenham isso em mente, eu era avaliador físico de uma academia em Londrina e eu não tinha me formado ainda. Foi uma pessoa lá, não necessariamente era idosa, mas já era de meia idade, ela tinha uma coxa 75 centímetros. Vocês têm noção do que é uma coxa de 75 centímetros? Né? A minha coxa deve ter aí por volta de 50. Não sei, 50, sei lá. Já teve 60 algum dia na vida, né, tal. Mas o máximo, né, a pessoa mais coxuda dessa classe aí deve ter uns 60 centímetros de coxa. Ela tinha 75 centímetros de coxa. A fita métrica que eu tinha não era suficiente para medir a cintura dela, tá? A cintura dela tinha mais de 1,25 m. Eu, naquela época, usava uma fita métrica não tão profissional, né? Eu estava ainda na faculdade e tudo. E o que eu fiz? Eu achei melhor ela não ir fazer atividade física. Era para academia, eu era avaliador de academia. Eu achei, eu era novo, né, para chegar e falar vai, né, eu estava com muito medo de prescrever atividade física para ela, porque além de avaliador, eu prescrevi atividade física. Então eu falei, olha, eu prefiro que você vá a um cardiologista e me traga uma receita autorizando e te liberando para atividade física. E a dona da academia, ela tinha um filho que fazia administração e esse filho estava fazendo lá, arrumando a academia, essas coisas todas. E ele ficou sabendo, ele ficou muito bravo comigo, porque ele falou, como é que você deixa a gente perder uma cliente e tal, não sei o que lá. Então, quando eu falei assim, se a pessoa assinar um sim, não, na verdade é o contrário. O Parquil tem umas perguntas. Se você assinar tudo sim, né, tudo sim lá, beleza. Mas se tiver um único não escrito, você tem que mandar ela para o médico. Daí a pessoa pensa assim, pô, mas se eu mandar ela para o médico corre o risco de proibir ela de fazer determinada atividade. E daí eu não vou ganhar dinheiro com ela, né? Então pense bem antes de fazer isso. Aí o menino ficou bravo, e eu sei que, não sei por que cargas d'água, ela apareceu um dia lá e ele colocou ela numa bicicleta ergométrica. E eu falo, ali a sorte que foi que aconteceu isso. O banco da bicicleta caiu, né? Ela caiu junto, e eu acho que estava, inclusive, mal colocado, ou não sei o que aconteceu, que realmente não suportou o peso dela. E daí ele assustou, daí ele falou, realmente, né, tem que mandar ela para o médico e tal, essas coisas. Eu falei, tá bom, né, se você quiser fazer a avaliação física também dela, você faça, né, porque eu tô aqui para isso. Agora, se você quiser dar o veredito final, aí eu não vou fazer mais nada. Então é isso que acontece. Daí, ali foi legal acontecer aquilo lá, porque eu realmente percebi o quanto é importante a gente ter algumas prioridades acima das questões financeiras também, tá? Então, esse Parquil é muito interessante. A avaliação física está mais claro que é importante vocês fazerem sempre o mínimo de avaliação física, com anamnese, e ficar atento a alguns sinais no idoso, né? Tontura, síncope, que é perda súbita da consciência, né? Óbvio, se tiver síncope, você para e não continua o exercício. Angina, que é uma situação muito parecida a um infarto agudo do miocárdio, mas tipo um estágio anterior, mas que dá uma predisposição a doenças coronarianas. E outra coisa que é interessante
E a gente já reparou a alteração da cor do idoso, né? Cor muito avermelhada indica possivelmente também alteração abrupta da pressão arterial, né? Então, a pressão arterial é o seguinte: antes do exercício, não iniciar, tá? Deixa eu ver se está aqui. Não está. Volta. Isso. Oxe. E durante o exercício, aqui, ó. Esse é o último valor que eu tenho, tá? Eu não estou lembrado exatamente o valor, vocês precisam entrar. 230 por... aqui, ó, aqui é a diastólica, tá bom? A diastólica, nesse momento, a gente não chama tanta atenção, mas a sistólica é muito importante. Passou de 230, então aqui, ó, não começa com pressão arterial acima de 160, a sistólica, e durante o exercício, acima de 230, o que você faz? Isso era para ser um ponto de exclamação, tá? Para a atividade física. É para ser 3 pontos de exclamação ali. Então, subiu demasiadamente a pressão arterial para a atividade, tá? Pronto, parou, tá? E como é que você sabe que subiu? Medindo. Hoje, um esfigmomanômetro digital com pilha, ele custa aí por volta de R$100 e poucos. É um investimento bom, tá? É um investimento bom. Vale a pena. Mas dá para perceber que a pessoa está tendo alguma alteração a partir de situações aqui, ó, que a gente vai perceber. No caso, palidez está relacionado à queda da pressão arterial, que pode ser também por quê? Porque é uma situação hipoglicêmica. Mas a ruboridade, né? Ou seja, ficar vermelho, vermelhidão, o rosto muito vermelho, e a pessoa começar também a ter essa confusão, tudo, está relacionado ao aumento exacerbado de pressão arterial sistólica. Tomem cuidado. E eu vou agora falar rapidamente do projeto Viva Forte para vocês, e daí a gente vai terminar. Então, o projeto Viva Forte, a gente tocou desde 2015 aqui na faculdade, está parado porque o ASA fechou. A gente tocou um ano fora do ASA, aqui na sala de dança e numa academia da cidade, de CrossFit. E depois não deu mais para continuar por conta das dificuldades, né? A sala de dança, a dificuldade foi acesso à sala de dança, né? Vocês já viram como que é essa descida para a sala de dança, essas escadas e tal? Então, o que os idosos nossos faziam? Eles perceberam a dificuldade, eles começaram a ir até a piscina, descia pela piscina e ia como se fosse ali para a concentração da bateria ali, onde eles fazem a prática, ia por trás. Eu falei, não dá, gente, pelo amor de Deus. E a gente pediu várias vezes, né, e nunca conseguiu, e realmente a instituição passa por dificuldades, e o que a gente queria ali era corrimão, rampa, e não conseguiu. Então, em tese, ele foi até 2018. 2019 foi o primeiro ano que não teve. 2020, muito provavelmente, vai voltar agora em agosto. Então, a experiência nossa que a gente vai contar é com elástico, na verdade, que é isso daqui. Esses elásticos foram nós que fizemos, né? Isso aqui, ó, esse negocinho preto chama enforca-gato, para amarrar. Essas argolinhas foram compradas em casa de selaria de cavalo, sabe, de fazer sela? São argolas de sela de cavalo. Isso aqui é a única coisa, na verdade, que era de atividade física, a gente comprou em sites de atividade física. E o elástico é tubo elástico comprado em loja de produtos de saúde, né, onde vende cadeira de roda, aparelho de pressão, gás, essas coisas, eles vendem esses tubos elásticos aqui. E essa cadeira aqui é uma cadeira que foi desenvolvida
dentro da própria Faculdade de Ciência e Tecnologia, no Departamento de Fisioterapia, pela professora Erci. E a gente adaptou a cadeira para que pudesse ter mais atividades. Então, o que a gente fez? A gente fez uma cadeira que tem vários ganchos, vocês estão vendo aqui os ganchos, ó, aqui tem um gancho, aqui embaixo tem um gancho, aqui tem outro gancho, aqui tem um gancho, atrás tem outro gancho, vocês vão ver, e a gente colocava, então, esses elásticos, são vários tipos de elásticos, com diferentes tamanhos, né? Ué, eu não coloquei aqui não acredito. Eu pensei que eu tinha colocado os elásticos com diferente bitola, então eu não coloquei. Tem uma foto que tem os elásticos, vai número 200 até 210. Então, quando é 200, o diâmetro dele é menor. Sendo menor, tem menor área de superfície, é mais fácil você dar tensão e tração nele, tá? Então, fica mais fácil o trabalho. E quanto maior for o diâmetro dele, mais tensão você tem que dar para conseguir fazer ele deslocar ou ele estender ao mesmo tamanho. Então, a sobrecarga que a gente dava era assim, aumentando o diâmetro do tubo elástico de 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, e 206 pulava para 210. Ou aumentando o número de elásticos num único exercício. Aqui tem 2. 1, 2. Você podia fazer com 1, era uma determinada tensão. Com 2, com 3. Até com 3 a gente fazia, não fazia mais do que com isso. E depois a gente passava para o próximo número, e aí você pode fazer infinitas combinações. Tá? Então, esse senhor aí, eu devia ter colocado uma faixa nele, esqueci. É um senhor que trabalhou no nosso estudo. E ele está fazendo o que aqui? Ó? É que vocês não estão em sala de aula para responder. Mas trabalho para costas. Tá? E aqui, trabalho para peitoral. Tá bom? Ó, o elástico amarrado na perna. A gente comprou isso aqui também. Tá? Tá amarrado aqui. O que ele está fazendo? Quadríceps. Tá? Isquiotibiais. Tá bom? Tudo na cadeira. Pensando o quê? Em pessoas com dificuldade em se movimentar durante uma academia, ao longo de uma academia, pessoas com dificuldade, com fragilidade, em dificuldade de ficar de pé, sem apoio. Aqui ele está de pé, não está sentado, mas ele está de pé, mas segurando na própria cadeira. Tá? Então isso acontece. Trabalhando o quê? Bíceps, está preso aqui embaixo o elástico. Trabalhando o quê? Deltoide. Trabalhando o quê? Tríceps. Aqui atrás, ó, que vocês não conseguiram ver aquela hora. Tá? Aqui era o asa. Deixa eu ver que academia que é essa. Essa aqui é a academia antiga do asa, tá? Academia antiga. A academia hoje tem equipamentos novos, né? Tudo isso é no asa. Aqui atrás, vocês estão vendo, ó, ficava pendurado aqui, ó, fica tudo pendurado, os elásticos, né? As idosas esperando ali e tal. Isso realmente acontecia e uma forma bastante dinâmica, cheia de pessoas. Esse estudo foi muito legal, durou bastante tempo, e hoje a gente não trabalha mais com elástico, tendo em vista a evidência de que o elástico realmente é bom, e a gente procura outras alternativas agora para pessoas muito frágeis. Então, só com elástico, ó, esse estudo aqui, ó, resistência elástica, da Bruna, minha aluna de doutorado, tá? Resistência elástica, tá bom? Da Bruna também, mas aqui eu tenho vários alunos que são meus. O Marcelo é meu aluno, quem mais? A Giovana é minha aluna, tá? Esse daqui, não sei se vocês conhecem, sou eu também. Tem aqui o Fábio, aluno nosso, tal. Então, a gente conseguiu, eu estou colocando alguns trabalhos, e não só nossos estudos, mas junto com o pessoal da fisioterapia, que por acaso a própria Bruna está aqui, professora Dionei, professora Erci, né, eu sempre sou colaborador da Erci aqui, e também resistência com tubos elásticos. Né? Então, só para voltar um pouco, ó, o treinamento elástico melhorou a homeostase glicêmica, a força e a funcionalidade em adultos idosos sarcopênicos. Olha só que interessante, tá? E quando a gente fala melhorou
a homeostase glicêmica, sobretudo HDL, né, colesterol e as frações boas do colesterol, que é o HDL, que é a fração boa. O treinamento resistido, elástico e tradicional, uma comparação com o tradicional, melhora a funcionalidade e o perfil lipídico de idosos. Também aqui, ó, só para mostrar que não teve diferença com o tradicional, isso é bom. A gente não esperava que fosse melhor, mas simplesmente igual. Sendo igual ao tradicional e sabendo que o tradicional já é bom, o elástico é bom também. Tá? Depois eu vou falar uma coisa sobre o elástico para vocês. E aqui, pessoal, é DPOC, tá em inglês, né? Então, aqui eu estava falando, ó, trabalhamos com DPOC e treinamento elástico, melhorando aqui o quê? A remoção de creatina quinase pós-exercício. A creatina quinase é um marcador de dano, e também força muscular e capacidade de exercício. Aí é uns termos mais da fisioterapia. E tubos elásticos de baixo custo, tá? É igualmente efetivo quando comparado a treinamento em equipamentos de academia, em idosos, né? E também um estudo da IRC, que a gente participa, o Fabiano, a Bruna, de novo aqui, né? Então, é um trabalho que a gente fez em conjunto. Tem mais estudos, eu peguei só 4, para mostrar 2 do DPOC, 2 do nosso, e para mostrar que realmente o treinamento elástico é eficaz, foi eficaz nos estudos. E o que eu queria falar, já aproveitando esse gancho do baixo custo? Aqui, ó, depois eu mostro, e vocês ficam olhando aí enquanto eu estou falando. Ah, o que está acontecendo aí? Nossa, eu peguei um GIF sem perceber, tá? Então, pessoal, e por acaso é a mesma foto. Não sei, nem lembro como eu fiz esse GIF aí. Essa aí é a nossa turma, tá? Então aqui, ó, é o grupo lá em 2015, mais ou menos. Tudo isso aqui era IC. Essa aqui é a Ruth, que fez dança com eles. A Carol Galame, aluna de mestrado hoje. A Daiane com essa pose... Opa, apagou. A Daiane com essa pose toda dela aqui é a pessoa que trabalha comigo hoje. A Vanessa é aluna de classe de vocês, aquela menina que fez doutorado. A Carla virou mestre. Essa menina aqui foi para os Estados Unidos, né? A Carol. A Bianca virou mestre esse ano. A Cibele, ela é personal trainer. O Otto é juiz de futebol. O Michel trabalha com futebol. O Vitor, meu aluno de mestrado. E o Luiz Felipe foi meu primeiro mestre formado. Então, aqui, na verdade, a Cibele foi para personal. O Otto virou juiz. E o Michel trabalha com futsal. E só a Carol, que foi para os Estados Unidos tentar a vida lá. O resto tudo aqui com a gente, tá? E aqui, ó, aqui ficou um GIF, era para ser essa foto aqui, ó. Isso aqui é todos os idosos, que pena que não vai dar para parar, mas tem idosos tudo quanto é tipo aqui, né? Então, o seu Altino e tal. E vamos pegar uma foto, espera que aqui. Essa foto aqui já é mais recente, essa foto, essa turma aqui é a turma do CrossFit, tá? CrossFit. A gente fez uma academia ali perto da saída de Prudente, que não existe mais. Cadê o rapaz aqui? Não está aqui. O menino que era o Guilherme, ele era sócio da academia, não é esse Guilherme aqui não, era outro Guilherme, mas ele saiu. Aqui é o seu Altino de novo, um dos mais velhos. Só que é o seguinte, essa turma aqui era uma turma mais funcional, tá? Era uma turma mais funcional. Porque isso foi o ano que já tinha sido furtado os cabos elétricos do ASA. Aí a gente foi para essa academia. E a turma menos funcional veio aqui para a sala de dança. Inclusive, o seu Altino e a mulher dele, a dona Aparecida, era da sala de dança aqui. Eles só estavam lá porque o seu Altino é fotógrafo também, fotógrafo inclusive da Unesp. Então ele foi lá fazer foto. Mas o seu Altino também tem uma situação até um pouco mais frágil, então ele ficava aqui na sala de dança. Então os mais frágeis ficavam aqui fazendo treinamento funcional, com circuito, com música, tudo. E lá no CrossFit, treinamento de CrossFit, que essa professora, que é hoje da
Unifadra, que é de Dracena, a professora Denise, ela que prescreveu o treino de CrossFit para os idosos. E essa foto aqui é a foto do bingo nosso, né? A Brenda, vocês devem conhecer, talvez, é minha personal, a Brenda. A Bruna, minha aluna doutorado, e esse aqui é o meu filho, que vai ser daqui 60 anos um participante do projeto Viva Forte, se Deus quiser. Até lá eu não estou mais aqui, mas ele vai estar participando. Mas o que eu queria falar sobre o treino com elástico. O treino com elástico, ele é de baixo custo. 1 metro de tubo elástico do 200 custa R$2, mais ou menos. Mas é aquele anelzinho da selaria de cavalo que você comprou, aquele enforca-gato. Não precisa comprar nada disso. Você compra o elástico, amarra no pé da mesa, dá um amarro bem amarrado, faz a pessoa no pé da mesa mexer com a perna, faz flexão de joelho, faz adução, abdução ali, aí amarra na cama, a pessoa deitada está fazendo bíceps, tá? Para não ficar ruim a palma da mão, porque o idoso ter uma pele mais sensível, lembra, desidratada, fácil fazer ferida, escara, coloca um pano bem confortável para passar o elástico na mão, fazer bíceps, fazer abdução de ombro, tá? Então é uma coisa que elástico ele é de baixo custo, acessível, que pode ser usado clínica, academia, em nível institucional, hospitalar e domiciliar. E era isso que a gente queria prescrever com o elástico. Aí, pessoal, para terminar a aula, lembrando, esse daqui é a recomendação de 2009, né? 2009 foi que eu apresentei a aula para vocês. 269 referências. E agora, nós temos em 2019, não é do Colégio Americano, mas da revista de pesquisa em treinamento de força e condicionamento, treinamento resistido. Aí olha só que interessante, só treinamento resistido, não é exercício de forma geral, porque o outro era aeróbio também. Esse é só treinamento resistido para pessoas adultas, o posicionamento aí é uma outra associação, a Associação Nacional de Condicionamento e Força, que é dessa revista aqui, tá? A Fragala, que escreveu junto com o Eduardo Cadori, do Rio Grande do Sul. Aqui, ó. Tá? Então, e junto com esse resto, Kramer, por exemplo, William Kramer é autor de livro de treinamento resistido. Inclusive, na minha live de amanhã, o livro que vai ser sorteado é do Kramer, tá? Olha, então nós temos, olha a diferença agora, um estudo novo, 2019, só para treinamento resistido, e olha aqui, ó, com 663 referências. Vamos voltar? 269 referências, pessoal, para exercício e atividade física para idosos como um todo. E, de repente, 10 anos depois, os caras me fazem uma recomendação com 663 referências, tá? Com 34 páginas. Eu contei 14 páginas só de referências, tá bom? 20 páginas de texto, né? Com muitas coisas interessantes. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu vou ter 4 partes, que é treinamento resistido, as variáveis de programas de treinamento resistido, as adaptações fisiológicas positivas ao treinamento resistido em idosos, os benefícios funcionais do treinamento resistido para idosos. Então, aqui são as adaptações fisiológicas e aqui são funcionais. E, finalmente, considerações sobre fragilidade, sarcopenia ou outras condições crônicas. Ou seja, as duas coisas que eu mais cito desde sempre nas minhas aulas, eles consideraram como capítulo. Tá? Olha que interessante, tá bom? 4 partes. E o que vai acontecer? Então, nós temos aí 2009,
até 2019, e eu quero saber o que tem de diferente nesse período aí. E isso vai ser o que? A nossa avaliação. Calma, não se assustem. Eu vou fazer um formulário com perguntas, tá? E essas perguntas vão ajudar a direcionar vocês a lerem o trabalho, que pode muito bem ser colocado em parágrafos no Google Translator e ser traduzido, tá bom? Então, gente, aguarde aí para o final de semana. Eu sei que vocês devem estar dando risada, né? Final de semana, mentira, o Globo não vai fazer, mas vou fazer sim. E vamos, porque eu tenho que finalizar essa disciplina agora. E a avaliação vai ser para entregar quando? Sem tempo, tá bom, pessoal? Sem tempo. É o tempo que acabar essa pandemia aí, tá bom? Mas vocês não sabem quando vai acabar, então é bom estar esperto aí, tá? Vou mandar o artigo para vocês e eu vou fazer uma série de perguntas sobre o posicionamento de 2019 e algumas perguntas sobre comparação com o posicionamento em 2009, tá? Em síntese, a gente viu nessa disciplina o que aconteceu com o número de idosos, tá, no mundo e como os idosos estão envelhecendo, sobretudo em relação às suas incapacidades funcionais e doenças. E os tipos de doenças, doenças crônicas e deixaram de ter doenças infecto-contagiosas. O que é aptidão funcional no idoso e a atividade da vida diária e como a gente pode medir isso, tá? E a importância disso na vida do idoso e a relação que isso tem com a atividade física e exercício. Nós vimos como cada sistema corporal do idoso envelhece, sobretudo aqueles sistemas mais importantes para a incapacidade funcional, como, por exemplo, o sistema musculoesquelético, a gordura corporal, a composição corporal como um todo, cardiovascular, cardiorrespiratório, né, e outros aspectos. Falamos de fragilidade, de sarcopenia, fatores associados, isso deve estar bem claro, ainda fresco na cabeça de vocês. Vocês tiveram uma apresentação junto com o professor Márcio Grigoletto sobre treinamento funcional, que está no YouTube já. E vocês tiveram uma aula sobre avaliação da composição corporal, outra aula sobre avaliação funcional, e agora vocês tiveram aula de treinamento resistido aeróbio, algumas informações que vocês vão receber a complementação com a live com o professor Alex, dia 16, que vai ficar disponível no YouTube também, tá? Então, as lives são essa. Amanhã, o professor Diego, crianças e adolescentes, é uma pessoa que eu quis chamar porque ele tem umas coisas bastante interessantes sobre isso, mas não tem a ver com a nossa disciplina. Essa que está em amarelo tem muito a ver com a nossa disciplina, treinamento resistido para pessoas idosas, a experiência do GPMN, que é lá de Londrina. E para terminar, dia 19, o professor Eduardo Fontes, que está em Boston, na verdade, vai falar sobre regulação cerebral do exercício, implicações para a saúde e desempenho, né? Então, pessoal, só para vocês saberem, dia 22, eu vou terminar esse ciclo de lives fazendo uma apresentação do nosso grupo de estudo e abrindo o grupo também para quem quiser participar, sobretudo pelo fato de que o ASA vai abrir e a gente vai poder retomar nossas atividades lá no ASA. Lembrando que o laboratório vai ficar maior, né? Parte do laboratório do Fábio Lira vai para lá também, nós estamos trabalhando com isso, então vai ser bastante interessante. Sem contar que os alunos vão poder fazer musculação, vai ter os horários, certo? Obviamente tudo de graça, mas quem vai organizar isso vai ser o CITO, vocês vão ter que correr para ter vaga reservada, essas coisas, mas os equipamentos são muito bons, bem legal, então aproveitem, tá bom? E é isso, eu convido vocês para participar dessas lives, lembrando que dia 16 é conteúdo para a nossa disciplina, tá bom? E vai ajudar vocês a entenderem esse artigo que eu estou passando para vocês. Eu queria passar aqui para vocês algumas coisas, né? Lembrando a importância do envelhecer e como vocês devem tratar o envelhecimento em si, tá? Então, sobretudo nessa época de pandemia, de quarentena, que a primeira pergunta que fazem quando alguém morre é qual era a idade dessa pessoa, né? Tinha doença e tal. Então, as pessoas
criaram um novo preconceito nessa quarentena, né, contra idoso. Isso é muito triste. Então, vamos pensar de uma outra forma, né? Então, por exemplo, Samuel Uman, ele fala, ninguém envelhece apenas por viver vários anos, ou seja, né, você não envelhece cronologicamente. Nós envelhecemos abandonando nossos ideais. Os anos podem enrugar a pele, mas desistir do entusiasmo enruga a alma, tá? Acho que está bem autoexplicativo. Essa mulher aqui, Diane von Furstenberg, ela tem um livro, Mulher que Eu Queria Ser, e ela fala assim, quando questionaram sobre ela não fazer plástica ou sobre ela não se preocupar com os cuidados excessivos ao corpo e que isso não se restringe apenas às mulheres, mas aos homens também, ela falou, meu rosto carrega todas as minhas lembranças, porque eu deveria apagá-las, né? Ou seja, ser idoso é ser você mesmo e o que você foi a vida inteira, né? Então, por que que você, quando for idoso ou idosa, vai querer ser diferente, se hoje você, do jeito que já é diferente do que você era anos atrás, e você não quer voltar a ser o que era antes, né? Você não pode se colocar numa situação ruim só porque você está com a pele enrugada. Você continua sendo você mesmo, ou você mesmo. Tá? O envelhecimento não é juventude perdida, mas uma nova etapa de oportunidade e força. Beth Friedan, tá? Eu falei Friedman porque eu lembrei da Friedman da fragilidade. Olha só, o envelhecimento não é juventude perdida, mas uma nova etapa de oportunidades e força. E se alguém duvida que o envelhecimento é uma nova etapa de oportunidades e forças, vamos ver alguns exemplos aqui, né? Primeiro, os exemplos de pessoas que foram mais afortunadas e mais famosas, né? Então, o Jô Soares, todo mundo conhece, né? Até hoje, uma pessoa extremamente ativa, publica livros, escreve peças teatrais, parou o programa dele, mas está lá, ainda na ativa. Esse cara, que eu sou fã dele, né? Apesar de que ele tem feito aí umas propagandas por interesse com o governo, mas parece que já até parou, mas eu acho esse cara espetacular pela capacidade que ele tem de dar a mínima pelo que os outros podem pensar das coisas ridículas que ele faz, mas eu sou muito fã dele, e olha a idade dele, né, quase 90 anos, às vezes as pessoas olham para ele e ninguém para pensar que esse cara é nonagenário. E duas pessoas que já faleceram, né, esse cara chamava Ivo Pitangui, morreu aos 90 anos, um dos maiores cirurgiões plásticos do mundo, e morreu no exercício da profissão. Lembrando que o Ivo Pitangui, ele era extremamente generoso, né? Ele atendia os maiores cirurgiões plásticos do mundo e atendia boa parte do seu tempo pessoas carentes que não tinham possibilidade de fazer cirurgias plásticas. E quando eu falo cirurgias plásticas, não é cirurgia, eu quero erguer um pouquinho, não, pessoas deformadas por queimaduras, deformadas por nascimento, alguma coisa assim, que tiveram o rosto, pele, qualquer coisa deformada, e ele fazia isso, atendia de graça, tá? Uma pessoa muito boa, na minha opinião, tá? E esse cara aqui, que todo mundo também já deve ter ouvido falar, Oscar Niemeyer, que morreu com 105 anos de idade, em plena atividade. Podia não estar em plena atividade aos 105 anos de idade, mas aos 100 anos estava em atividade, aos 90 anos era extremamente ativo, aos 80 anos extremamente ativo, ou seja, desenhou Brasília já idoso, praticamente, com 60 anos de idade, tá? Mas é só as pessoas idosas? Não, né? Então, quem mais pode fazer? Para mostrar que qualquer um de nós podemos fazer aquilo que quisermos, seja em qualquer idade, né? Esse cara aqui, Valdomiro de Souza, de 83 anos, de Goiás, passou, na verdade, assim, 83 anos na época da reportagem, tá? Eu já não sei quantos anos ele tem hoje, mas na época da reportagem, que tem uns 2, 3 anos, entrou em medicina na Universidade Federal de Goiás, tá? Agora, se vocês acharem interessante ele entrar em medicina na Universidade Federal de Goiás, mais interessante ainda é essa mulher, né, Sil Rapoport, que se formou em medicina aos 102 anos de idade
na Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Ou seja, não há limite para isso, tá bom? E, em termos de esporte, esse canadense, campeão, também na época dessa reportagem, campeão dos 50 metros livres, no Campeonato Canadense de Natação para Idosos, com 104 anos, e essa indiana, campeã dos 100 metros rasos no atletismo, aos 101 anos de idade. Obviamente, campeã para a faixa, para o grupo etário dela, que é acima de 80 anos. Tá? Então, pessoal, vocês entendam que o envelhecimento é uma oportunidade nova para vocês fazerem coisas diferentes na vida de vocês, coisas talvez que vocês nunca sonharam em fazer. E está aí o Valdomiro de Souza, que aos 83 anos entrou na Faculdade de Medicina, e a Sil Rapoport se formou aos 102 anos de idade. E para isso, para que a gente possa viver isso, que a gente tenha saúde, né? E se alguém pode ajudar com a saúde, somos nós, educadores, professores de educação física, podemos ajudar. Né? Não podemos fazer milagre, mas podemos ajudar. Então, a ideia é essa. Eu agradeço esse tempo que vocês estiveram comigo, no começo e, sobretudo, nesse momento super difícil, inédito na minha vida, né? Pela disciplina, está aí os meus contatos, tanto do e-mail, você já tem, mas eu deixo aí salvo, e o Instagram, tá bom?